Minha colega fazia rifas falsas usando meu nome. Olha, eu nunca imaginei que fosse começar uma história dizendo isso, mas eu fui a protagonista de um golpe de rifa falsa. E o pior, a golpista era minha própria colega de trabalho. Uma pessoa que eu confiava, que dividia lanche comigo na hora do café, que eu já defendi em reunião, que já ajudei a terminar relatório, e que, nas minhas costas, estava passando meu nome para frente como se eu fosse a nova gerente de pirâmide da cidade. Tudo começou de um jeito tão bobo que eu até fico com raiva de lembrar. Era uma terça-feira comum, daquelas bem arrastadas, e eu estava lá no escritório respondendo e-mail, mexendo em planilha, quando de repente meu celular começou a pipocar de mensagem. Só que não eram os grupos de família ou os amigos, eram pessoas que eu nem tinha na agenda. Comecei a abrir as mensagens e era um show de horrores. Gente perguntando quando ia ser o sorteio, gente querendo saber onde estava o prêmio da rifa que eu tinha feito semana passada. Teve até uma mulher me ameaçando de processo porque ela disse que pagou 3 números e não viu nem a sombra do prêmio até agora. E eu? Eu estava completamente perdida. Eu nunca tinha feito rifa nenhuma. Na hora, meu coração já disparou. Primeiro porque eu achei que alguém estava usando meu número para algum golpe de WhatsApp. Depois porque as mensagens começaram a vir até no direct do Instagram. Parecia que a cidade inteira estava envolvida no tal sorteio fake. Eu lembro de ter levantado da minha mesa e ido direto na sala da minha amiga Carol, que trabalha comigo. Falei, Carol, pelo amor de Deus, olha isso aqui, você tá sabendo de alguma coisa? Você viu alguém usando meu nome em alguma rifa por aí? Ela, com a maior cara de sonsa do mundo, olhou o celular, leu as mensagens comigo, e fez a mais convincente atuação de novela mexicana que eu já vi na vida. Colocou a mão no peito, fez cara de assustada e soltou um: Meu Deus, amiga, como assim? Que absurdo! Quem será que tá fazendo isso? E eu, do alto da minha inocência, acreditei. Fui direto pro grupo de WhatsApp da firma perguntar se alguém estava sabendo de alguma coisa, e a Carol foi a primeira a responder embaixo do meu post. Que absurdo, gente! Coitada da nossa amiga! Isso é crime, hein? Mal sabia eu que a criminosa em questão estava ali, teclando freneticamente como se fosse minha defensora número 1. Naquele dia, eu passei a tarde toda tentando responder às pessoas, explicando que eu não estava fazendo rifa nenhuma, que deviam ter me confundido, que talvez fosse algum golpe de alguém se passando por mim. E o pior é que quanto mais eu respondia, mais gente aparecia falando que tinha comprado o número comigo, que tinha feito pix pro meu número, que tinham prints da conversa. Foi aí que me deu um estalo. Se estavam pagando por pix, para qual número que estava indo esse dinheiro? Pedi para uma das pessoas me mandar o comprovante. Quando o print chegou, quase caí da cadeira. O nome que aparecia no comprovante era exatamente o nome da Carol. Meu mundo desabou naquela hora. Eu só lembro de sentir o sangue ferver e o estômago embrulhar. Minha colega, minha amiga, estava me usando como laranja num golpe de rifa fake. Na hora que eu vi o nome da Carol naquele comprovante de Pix, eu juro que fiquei paralisada. Meu coração disparou tanto que eu achei que ia desmaiar ali mesmo no meio do escritório. Eu reli aquele print umas 3 vezes, achando que tinha algum erro, que era um engano, que talvez fosse outra Carol, mas não tinha como. Era o nome completo dela, com os 2 sobrenomes, igualzinho o que ela usa no crachá da empresa. Naquele momento, a ficha começou a cair de um jeito tão violento que parecia que eu estava levando um soco atrás do outro. Todas as peças começaram a se encaixar. Os olhares dela quando eu comentei das mensagens, a falsa indignação, a pressa em responder no grupo da firma me defendendo. Tudo tinha sido um teatrinho ridículo para me despistar. E para piorar, ela estava usando meu nome com todo mundo. Eu comecei a juntar os prints, os áudios, os comprovantes que o pessoal estava me mandando, e a cada mensagem que chegava, minha vontade era de ir até a mesa dela e dar um grito na frente de todo mundo. Só que eu respirei fundo, contei até 10, e decidi que antes de fazer um escândalo, eu precisava ter certeza de tudo. Fui no banheiro com meu celular na mão e comecei a chamar algumas das pessoas que tinham me mandado mensagem. Perguntei como que elas tinham ficado sabendo da rifa, quem tinha mandado os números, quem passou o Pix, e foi aí que veio a bomba definitiva. Todo mundo disse que quem estava organizando era a própria Carol. Ela mandava mensagem dizendo que a rifa era beneficente, que era para ajudar uma amiga que estava com problema de saúde, e o detalhe mais sujo de todos, ela dizia que essa amiga era eu. Exatamente, ela usava meu nome como se eu fosse a pessoa doente precisando de ajuda. Inventou uma história de que eu estava com um problema sério, que não queria expor nas redes sociais, mas que a rifa era uma forma de arrecadar dinheiro para eu poder pagar um tratamento que o plano de saúde não cobria. Quando eu escutei um áudio dela mandado para uma das vítimas, falando de mim no tom mais choroso do mundo, eu senti uma mistura de raiva, vergonha e nojo.
Ela dizia: gente, por favor, vamos ajudar. A fulana tá passando por uma fase muito difícil. Ela nem gosta de ficar pedindo ajuda, por isso eu tô organizando essa rifa por ela. É tudo muito discreto. Ela nem sabe que tô fazendo isso por ela, mas eu garanto que o dinheiro vai direto para ela. Mentira atrás de mentira. Naquele momento, meu sangue ferveu de um jeito que eu larguei o banheiro e fui direto para a mesa dela. Cheguei com o celular na mão, abri o print na cara dela e perguntei, bem baixinho para não chamar atenção de imediato: Carol, por que o Pix da rifa tá indo pro seu nome? Ela congelou. A cor saiu da cara dela na hora. Ficou branca igual papel, com o olho arregalado, como se tivesse levado um choque. Gaguejou, tentou rir para disfarçar. Disse que não sabia, que talvez fosse um engano, que alguém podia estar usando o nome dela também. Eu só olhei bem fundo nos olhos dela e disse: a gente vai resolver isso agora. Levantei e fui direto falar com a nossa chefe. Bati na porta da sala da gerente, pedi 5 minutos e expliquei tudo, com todos os prints abertos no celular. Enquanto eu mostrava, a chefe foi ficando vermelha, fechando a cara, e pediu para Carol entrar também. Quando ela entrou na sala, a Carol estava tremendo. Tentou inventar uma história absurda de que ela só tinha feito isso para me ajudar, que era uma brincadeira, que ela ia devolver todo o dinheiro, que ninguém precisava saber disso, que era só uma rifa bobinha e que ela não imaginava que ia tomar essa proporção toda. Mas a chefe não engoliu uma palavra. Mandou ela ir para casa imediatamente e disse que a empresa ia abrir uma sindicância interna para apurar o caso. Enquanto isso, eu fiquei lá, com a cabeça mil, me sentindo a pessoa mais idiota do mundo por ter confiado nela esse tempo todo. Mal sabia eu que aquilo era só o começo do inferno que essa mulher ia me fazer passar. Depois que a Carol saiu da sala da chefia com o rabinho entre as pernas, eu achei que o pesadelo ia acabar. Ingênua que sou, né? Eu imaginei que ela ia sumir por uns dias, que a empresa ia resolver tudo internamente e que, no máximo, eu ia ter que fazer um post explicando para as pessoas que fui vítima de um golpe. Pronto, e acabou. Só que a Carol não ia desistir tão fácil. No mesmo dia, enquanto eu ainda estava no escritório tentando respirar fundo e colocar a cabeça no lugar, o meu celular começou a apitar de novo. Era notificação atrás de notificação. Dessa vez não eram desconhecidos, eram meus próprios amigos. Gente que me conhecia há anos, colegas de escola, familiares distantes. Todo mundo mandando mensagem perguntando o que estava acontecendo, porque a Carol tinha postado nos stories dela dizendo que eu estava querendo prejudicá-la por inveja. Exatamente. Ela virou o jogo na maior cara de pau e começou a se fazer de vítima nas redes sociais. No story, ela fez um textão dramático, cheio de indiretas, dizendo que tinha gente no trabalho querendo derrubar ela, que ela só tinha tentado fazer o bem, que tinha organizado a rifa com as melhores intenções do mundo e que agora estão querendo manchar o nome dela. E o pior, ela insinuou que eu tinha dado permissão para ela fazer a rifa e que agora estava me fazendo de desentendida só para me limpar na história. Eu fiquei olhando aquele story, com a boca aberta, sem acreditar. Ela ainda teve o desplante de colocar um fundo musical com uma música de superação e escrever: tem gente que gosta de ver a queda dos outros, mas eu vou levantar mais forte que nunca. Eu juro que naquele momento eu senti uma mistura de ódio e vontade de rir. Ela estava realmente levando o golpe pro Instagram como se fosse uma blogueira injustiçada. Só que o problema é que muita gente caiu no teatrinho dela. Nos comentários, tinha um monte de gente passando pano, dizendo que ela era uma pessoa de bom coração, que sempre ajudou todo mundo, que isso era uma armação contra ela. Gente que nem sabia da história toda estava me marcando em publicações, me mandando DM perguntando se era verdade que eu estava armando pra cima dela. Foi aí que eu entendi que eu precisava agir antes que a história fugisse ainda mais do controle. A primeira coisa que eu fiz foi reunir todos os prints que eu tinha, mensagem de quem comprou a rifa, áudios da Carol falando de mim como se eu fosse a doente que precisava de ajuda, comprovantes dos Pix, tudo. Fiz uma pastinha organizada no meu Google Drive e salvei também no celular. Eu já estava vendo que ia precisar de provas. Depois disso, liguei para minha melhor amiga, a Vanessa, que é meio barraqueira por natureza, e contei tudo para ela. A Vanessa ficou indignada. Disse que isso não ia ficar assim e que a primeira coisa que eu tinha que fazer era me resguardar. Então, no mesmo dia, saí do trabalho e fui direto para uma delegacia fazer um boletim de ocorrência. Cheguei lá nervosa, tremendo, achando que ninguém ia me levar a sério, mas por sorte, o escrivão que me atendeu era super atencioso. Expliquei toda a situação, mostrei os prints, os áudios, tudo que eu tinha. Ele olhou meu celular com uma cara de quem já tinha visto esse tipo de golpe antes e disse: moça, você não tem ideia do quanto isso é mais comum do que parece. Tem muita gente usando rifa falsa para arrancar dinheiro dos outros, mas usando o nome de colega de trabalho?
Isso é novo até para mim. Saí da delegacia com o BO registrado e a promessa de que eles iam abrir um inquérito para apurar. Só que antes mesmo da polícia fazer qualquer coisa, a Carol continuou o showzinho dela. No dia seguinte, ela foi até a empresa, mesmo tendo sido afastada, e ficou na portaria do prédio, tentando falar com as pessoas na entrada. Dizendo que queria explicar o lado dela, que tinha provas, que eu estava fazendo uma campanha de difamação contra ela. E o mais cínico, ela chegou a me mandar mensagem, dizendo que se eu não parasse com as acusações infundadas, ela ia me processar por calúnia e difamação. A cara de pau não tinha limites. Eu só respondi uma única coisa: Carol, pode chamar seu advogado. A gente se encontra no tribunal. Mas por dentro eu já estava completamente esgotada, morrendo de medo de até onde ela ia com essa história. E o pior, as fofocas começaram a correr dentro da própria empresa, e tinha gente que, por mais absurda que fosse a situação, estava começando a acreditar nela. Depois do bafafá todo, o clima no escritório ficou insuportável. Parece até coisa de novela mexicana, sabe? A Carol, que antes era aquela colega de trabalho fofa, virou praticamente a vilã da história. Ela andava com uma expressão de quem tinha uma bomba nas mãos, tipo alguém que está tramando o próximo capítulo da série mais polêmica da empresa. A galera começou a cochichar nos corredores, a evitar olhar na minha cara, e o pior, algumas pessoas começaram a fazer perguntas desconfortáveis, tipo: será que é verdade que você armou contra a Carol? Você devia ter falado antes, amiga, ou até nossa, como a Carol estava sofrendo, né? Eu sentia que a reputação que construí durante anos estava desmoronando em questão de dias, e tudo por causa da mentira que essa mulher inventou usando meu nome. Mas eu não podia me deixar abater. Então, comecei a bolar uma estratégia para limpar meu nome de vez. A primeira coisa que fiz foi convocar uma reunião com a chefe e o pessoal do RH. Na conversa, mostrei novamente todos os prints, áudios, e expliquei o impacto que aquilo estava tendo na minha vida pessoal e profissional. A chefe ouviu com atenção e disse que estava do meu lado, mas que precisávamos de provas concretas para conseguir afastar de vez a Carol, principalmente porque ela ainda tentava criar um circo nas redes sociais e no escritório. Foi aí que eu decidi criar um grupo secreto no WhatsApp, só com as vítimas da rifa falsa, para juntar depoimentos e ficar tudo documentado. As pessoas começaram a se abrir, contar como tinham sido enganadas, mostrando os comprovantes, mensagens e até prints de conversas com a Carol. Foi um alívio enorme ter aquele apoio, porque eu já não aguentava mais carregar essa história sozinha. Enquanto isso, a Carol não parava de tentar contato. Ela me mandava mensagens no WhatsApp dizendo que sentia saudades, que queria consertar as coisas, que estava arrependida e que não queria briga. Mas também tinha mensagens ameaçadoras, tipo: se você não tirar essa denúncia, vou fazer sua vida um inferno ou vou falar umas coisas sobre você que ninguém sabe. Foi aí que eu comecei a me preocupar de verdade. Afinal, aquele jogo de gato e rato estava ficando pesado. Eu tinha que me proteger, e não só na justiça, mas emocionalmente também. Por isso, comecei a conversar com amigos mais próximos e até procurei ajuda profissional para lidar com toda essa tensão. A gente não imagina o quanto uma fofoca maluca, ainda mais quando é uma mentira, pode abalar alguém. E o pior é que, para completar a novela, o nome da rifa falsa continuou circulando na cidade. A Carol tinha feito questão de espalhar que a tal rifa solidária era um sucesso e que tinha arrecadado uma grana boa. Só que ninguém sabia que ela nunca entregou o prêmio prometido. Várias pessoas me procuraram para perguntar sobre o prêmio, e eu? Eu só podia repetir a mesma coisa: não sei, não fui eu que organizei essa rifa. Até que um dia, uma senhora bem nervosa apareceu na minha casa, dizendo que tinha comprado 5 números e que queria o dinheiro de volta. Eu quase não sabia o que dizer, só podia pedir desculpas e explicar que eu era tão vítima quanto ela. Aquilo me partiu o coração, porque eu sempre fui uma pessoa confiável, e de repente tinha gente me julgando, me evitando e até me chamando de golpista por causa dessa confusão. No fundo, eu sabia que ia ser uma batalha longa para provar que eu era inocente, mas estava decidida a ir até o fim. Afinal, ninguém merece ver o próprio nome sujo por causa da maldade e da esperteza de outra pessoa, né? Naquela fase, meu dia a dia virou uma montanha-russa de emoções e surpresas. Eu mal conseguia acreditar no tamanho da confusão que a Carol tinha causado usando meu nome naquela rifa falsa. Parecia até história de filme, dessas que a gente assiste e pensa: nossa, isso nunca aconteceria comigo. Mas aconteceu. E do jeito mais surreal possível. A rifa continuava rolando solta pela cidade, e as vítimas iam se acumulando.
Muita gente que nunca me tinha visto pessoalmente estava me cobrando nas redes sociais, me mandando mensagens no WhatsApp, falando até comigo no trabalho, querendo explicações, pedindo reembolso e até ameaçando processar. Eu não tinha como dar conta de tudo sozinha. Com o grupo secreto que criei no WhatsApp bombando de depoimentos, eu comecei a entender a dimensão do estrago. A Carol era uma verdadeira estrategista. Ela não só fazia rifa usando meu nome, como também montou um esquema de mensagens automáticas para responder rápido às dúvidas das pessoas, se passando por mim. Chegava a mandar fotos minhas antigas, recortes de conversa verdadeira e até vídeos que ela tinha gravado comigo no trabalho, tudo para passar confiança. Era um golpe tão bem planejado que até eu, que estava por dentro, ficava impressionada com a frieza dela. Aí pensei, essa mulher não tem limites. E o pior é que, enquanto tudo isso acontecia, ela continuava frequentando o escritório como se nada tivesse acontecido. A cara de pau dela era assustadora. E o que eu mais sentia era um misto de raiva e tristeza. Raiva por ter sido usada daquela forma e tristeza porque, no fundo, era uma pessoa com quem eu tinha convivido, rido, compartilhado momentos. Sabe quando você abre a porta da confiança e alguém aproveita para entrar e destruir tudo? Foi assim. Sem falar que a repercussão no trabalho já estava virando um problema sério. Algumas pessoas começaram a olhar torto para mim, outras evitavam me cumprimentar, e uma ou outra até fazia piada pelas costas, achando graça da situação. Isso mexeu muito comigo. Eu não conseguia entender como alguém pode ser tão cruel para colocar tudo a perder por dinheiro e ainda por cima usar o nome de uma colega para isso. Meu coração estava partido, mas eu não podia mostrar fraqueza. Enquanto isso, a Carol tentava de tudo para limpar a própria barra. Começou a fazer posts nas redes sociais dizendo que estava sendo perseguida, que era vítima de uma armação e que tudo era um mal-entendido. Mas o que mais me deixava irritada era que, em algumas fotos, ela aparecia com os prêmios que prometia na rifa. Só que, ao invés de entregar para as pessoas, usava para fazer propaganda falsa, tentando convencer mais gente a comprar números. Eu não sabia mais o que era verdade naquela história toda. Por isso, decidi que precisava agir de forma oficial. Com o boletim de ocorrência feito, convoquei um advogado especializado em crimes virtuais e estelionato. Expliquei toda a situação, mostrei as provas e pedi orientação. Ele foi super claro: o que essa mulher fez é crime, e ela vai ter que responder por isso. Mas o processo pode ser longo e desgastante. Você precisa estar preparada. Mesmo assim, eu decidi enfrentar tudo. Fiz questão de atualizar as vítimas da rifa pelo grupo, orientando-as a também registrar boletins de ocorrência e a evitar contato direto com a Carol. Comecei a postar em minhas redes sociais, com um vídeo bem sincero, explicando tudo o que tinha acontecido. Não foi fácil me expor daquela forma, ainda mais sabendo que muita gente ia duvidar, questionar e até atacar. Mas era necessário. Eu queria recuperar a minha reputação e, de quebra, evitar que mais pessoas caíssem no golpe. Foi um processo lento, cheio de altos e baixos, mas aos poucos as coisas começaram a clarear. Depois do meu vídeo explicando tudo, parecia que as coisas iam começar a melhorar, né? Que nada. Se fosse fácil assim, não teria graça. A Carol, como sempre, não perdeu a chance de transformar o que podia ser um fim de novela num verdadeiro circo. Logo depois que meu vídeo viralizou um pouco, ela apareceu com um novo plano mirabolante. Ela criou uma campanha chamada Ajuda para Carol, onde pedia doações alegando que estava passando por dificuldades financeiras por causa das denúncias falsas contra ela. E, claro, usava fotos e até mensagens minhas antigas como se fossem prova de que a gente era amigas e ela sofria por causa de mim. A cara de pau dessa mulher é algo que só vendo para crer. Eu, que já estava com estresse lá em cima, comecei a receber mensagens de desconhecidos me perguntando se eu realmente tinha abandonado a Carol ou se tinha feito algo para prejudicá-la, já que a campanha dela estava conseguindo arrecadar grana de gente solidária. Imagina a confusão na minha cabeça. Como se não bastasse todo o desgaste emocional, ainda tinha que lidar com essa bagunça nas redes sociais. Fiquei horas e horas respondendo direct, explicando a situação, mandando prints, tentando fazer as pessoas entenderem quem era a verdadeira vítima ali, e sou eu, claro. Mas o pior de tudo veio quando a empresa onde trabalhávamos tomou uma atitude mais séria. Depois de muita pressão dos funcionários e das denúncias que eu e outros clientes da rifa falsa levamos para eles, a direção decidiu abrir um processo interno contra a Carol. Não era só pela rifa, mas pelo comportamento dela que estava afetando o clima no ambiente de trabalho. Ela foi suspensa por tempo indeterminado, mas você acha que isso impediu de continuar a criar caso? Que nada. A tal campanha Ajuda para Carol continuou,
e ela ainda conseguiu que alguns colegas que acreditavam nela fossem espalhar que eu era a verdadeira culpada, acusando-me de inventar tudo para me safar. Nesse momento, eu senti que a batalha ia ser muito maior do que eu imaginava. A Carol virou tipo uma guerrilheira das redes, com seguidores que acreditavam cegamente nela, e eu tinha que lidar com o desgaste de tentar provar que tudo era uma farsa, enquanto mantinha meu emprego e minha sanidade mental intactos. Passei a evitar contato com quase todo mundo no trabalho, focando só nas pessoas que realmente importavam e que me davam apoio. Aquela sensação de estar rodeada, mas sozinha, é horrível. Te juro que, em vários momentos, me peguei pensando em desistir, mudar de cidade, sumir do mapa. Mas aí eu lembrava que não podia deixar uma pessoa manipuladora ganhar. A coisa piorou quando a Carol resolveu fazer um vídeo bem produzido, cheio de edição, onde dizia que estava sendo vítima de uma perseguição e que eu era uma pessoa invejosa que não aceitava o sucesso dela. O vídeo viralizou entre o pessoal da cidade, e até alguns clientes que tinham comprado a rifa falsa começaram a ficar em dúvida. Meu celular não parava de apitar, e eu já não sabia mais se respondia ou bloqueava. Eu sabia que, se ignorasse, podia parecer que eu tinha algo a esconder, mas se respondesse, dava palco para ela continuar fazendo escândalo. Foi aí que o advogado me deu o melhor conselho de todos: nunca discuta com ela nas redes sociais, não alimente o circo. Tudo o que você precisa está na justiça. E, se possível, reúna mais provas e testemunhas. Comecei a organizar tudo ainda mais, pedindo que as vítimas da rifa fossem até a delegacia fazer registro, e também evitando qualquer tipo de exposição pública. A estratégia era deixar que a lei agisse, e isso, para mim, era um alívio depois de tanto desgaste. Quando tudo parecia que ia chegar no fim, a Carol decidiu dar o golpe final, daqueles que ninguém vê chegando. Numa manobra digna de novela, ela resolveu espalhar um boato absurdamente falso, que eu teria falsificado as provas contra ela e que estava usando o inimigo público dela para me promover pessoalmente. Gente, imagina a cara que eu fiz quando recebi a notícia. Ela estava tentando inverter totalmente a história, se fazendo de santa e me pintando como a vilã maluca que queria destruir a vida dela por pura inveja. E, para deixar tudo mais dramático, ela foi às redes sociais, onde fez lives intermináveis chorando e falando que ia processar todo mundo que se metesse na vida dela. Até uma cartinha aberta para a comunidade local ela postou, cheia de reclamações, acusações e ameaças de processos. Enquanto isso, a repercussão no meu trabalho já estava em um ponto delicado. Apesar da suspensão da Carol, o clima continuava pesado. Muitos colegas estavam divididos, alguns acreditavam em mim, outros, na Carol. A direção da empresa tentou organizar algumas reuniões para acalmar os ânimos, mas a tensão continuava presente. Eu, por minha vez, mantinha o foco na justiça, seguindo cada orientação do advogado para não dar um passo em falso. Estava claro para mim que a única maneira de acabar com essa novela era deixando que a lei tomasse seu curso e que as provas falassem mais alto. O que me surpreendeu mesmo foi quando algumas das vítimas da rifa falsa começaram a aparecer para dar depoimentos formais e até para contar histórias que nem eu sabia, como outras tentativas da Carol de aplicar golpes semelhantes em outros locais e com outras pessoas. Isso fez com que a polícia aumentasse o ritmo da investigação, e algumas buscas começaram a ser feitas na casa dela, atrás de documentos e provas que pudessem comprovar todo o esquema. A Carol, claro, tentou barrar tudo, alegando perseguição e abuso de autoridade, mas a justiça não podia ser cega diante das evidências. Aí veio o dia da audiência preliminar, que foi um verdadeiro evento. Eu me preparei psicologicamente, tentei não demonstrar nervosismo, mas o coração acelerava toda vez que pensava em encontrar a Carol cara a cara. A sala estava cheia de pessoas interessadas no caso, e acredite, teve até gente da cidade que veio só para acompanhar o desenrolar do processo, como se fosse uma novela ao vivo. A Carol entrou com aquele olhar de quem quer se fazer de vítima, e logo começou a levantar acusações bizarras contra mim, tentando jogar a culpa para todo lado. Mas, no fim, a juíza foi clara e firme. Ela analisou todas as provas, ouviu testemunhas e disse que as evidências eram suficientes para dar continuidade ao processo criminal contra Carol, por estelionato e difamação. Eu saí dali com uma sensação de alívio misturada com cansaço. Sabia que ainda tinha muito caminho pela frente, mas era um passo importante para que a verdade fosse restabelecida. A rifa falsa foi desmascarada, meu nome limpo, e a Carol, enfim, começou a enfrentar as consequências dos seus atos. As redes sociais começaram a se acalmar, e as pessoas passaram a me apoiar mais abertamente. No trabalho, o clima também foi melhorando, e a diretoria tomou medidas para evitar que situações parecidas acontecessem no futuro.
Hoje, olhando para trás, vejo que foi uma batalha difícil, cheia de altos e baixos, mas que me ensinou muito sobre confiança, amizade e até sobre a importância de estar preparada para o inesperado. Nunca imaginei que uma simples rifa pudesse virar uma tempestade tão grande na minha vida, mas aprendi que, com força e apoio, a gente consegue superar qualquer coisa. E olha, fica aqui o conselho: nunca confie plenamente em quem não merece, porque a vida sempre tem uma reviravolta guardada para quem menos espera. Se inscreve e ativa o sininho para mais.